E se a gente for parar para pensar, a maioria dos exercícios que a gente faz, tanto no instrumento como também na voz, são baseados nisso, em arpejos e escalas. Por exemplo, eu acabei de fazer o arpejo de Dó, né, e tem um exercício que é o exercício de vocalize, que é May, 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 May. Né, então, esse exercício ele é baseado nesse arpejo. Pronto, se você for fazer um exercício de vocalize para treinar, por exemplo, a vogal A. Se você faz, por exemplo, esse exercício ele é baseado na escala. Né? Então você vai subindo ali de nota por nota e você está executando uma escala. Né? Então, quer dizer, tudo que a gente vai fazer na música, seja no instrumento, ou seja também nos exercícios, seja cantando, você vai estar usando o tempo todo essa escala. É importante você decorar cada uma dessas notas. E o interessante é que quando você for começar, muitas vezes você pode pegar um exercício que você não pode se sentir tão confortável para fazer. Ou então, se você chegou lá no piano, num violão ou no piano virtual, você encontrou uma nota, mas aquela nota você não sentiu tão bem. O interessante é que você procure uma nota que você se sente confortável para cantar. Então, se você apertar o Dó e achar que o Dó está muito grave, você vai para uma outra nota. Por exemplo, toca um Dó aí, Gabriel, por favor. Isso, para algumas pessoas pode ficar agudo, pode ficar grave, né? Pode ser Dó, mas você pode ter dificuldade em fazer essa nota. Então é melhor você vai procurando, investigando ali no pianinho qual a nota fica melhor. Então, por exemplo, uma outra nota. Isso. Tem pessoas que vão sentir mais facilidade em cantar essa nota. Dó, pó. Então quem tem mais uma voz mais grave, ou pelo menos sente que tem uma voz mais grave, começa pelos graves, como por exemplo... Isso, por exemplo, essa nota que Gabriel tocou agora. Pó. Então, a depender de como for a sua voz, como seja a sua relação, né? Se você está começando a cantar ou não, você procura aquela nota que você se sente mais confortável. Isso. E a partir dali, da nota que você testou, você vai treinando, você vai cantando, até conseguir alcançar a mesma nota que foi tocada ao instrumento. Isso. Inclusive, acontece muito de pessoas que têm voz mais grave, tipo contraltos ou baixos, barítonos, que são algumas nomenclaturas para vozes mais graves, né? Isso. Vozes mais encorpadas. Essas pessoas, por não terem tantos agudos na voz, muitas vezes elas podem sentir dificuldade para cantar no mesmo tom de alguns cantores, que tem muitos cantores tenores, né? Vozes muito agudos também. Então, é uma dificuldade também, né? Eu, por exemplo, tenho uma voz mais grave, né? Quando uma vez um professor meu pediu para eu cantar o sol, né? Sol. Eu não senti dificuldade. Aí ele foi pedindo para eu baixar. Eu fui indo, cheguei até o Mi. Eu achei legal, mas eu não tinha achado legal porque eu não conseguia alcançar acima de outro Mi lá em cima, né? Eu fiquei tipo, poxa, não queria tanto ter aquele agudo pra cantar aquela música de fulano, né, e tal. Muitas vezes as pessoas acham que para ser um bom cantor, ou você tem que ser uma soprano, né, ou você tem que ser um tenor, alcançar notas incríveis. Não, muitas vezes a pessoa não sabe nem qual é o tom adequado para ela cantar. A dificuldade de grandes pessoas é essa. Elas pensam que elas não têm essa capacidade, mas é porque elas não treinaram o ouvido para saber qual é o tom adequado para que elas cantem aquela música. Exatamente. Porque qualquer música ela pode ser cantada em qualquer tom. Né? Então você tem que encontrar o tom que fica bom para você. E para você chegar nessa parte de conseguir entender isso, você tem que ter treinado o seu ouvido. Né? Então isso vai ser essencial para você saber qual é a nota que você vai cantar a partir daquela música. E se você for chegar para uma pessoa e falar: essa música fica melhor para mim em Dó maior, essa música fica melhor para mim em Sol maior. Né? Então isso é uma construção desse ouvido. Fica até chique. Você percebe, por exemplo, que toda música ou toda escala, ela tende a começar em um som e muitas vezes ela termina no mesmo som. Né? Ela começa na Pá e ela termina no oitavado dela, por exemplo, Tá, ou ela volta para o Tá. Então fica muito mais fácil você perceber que tem uma lógica na construção das músicas. Ela geralmente começa no mesmo lugar, passeia e volta para a mesma coisa. E tudo isso vai aguçando seu ouvido. Você pode perceber também que dentro da música existe uma coisa que a gente chama de grau disjunto e grau conjunto. Os graus conjuntos são quando as notas elas são imediatamente uma próxima da outra. Gabriel vai tocar um exemplo agora de uma nota
algumas notas conjuntas. Isso. Então ele fez parararará, uma nota seguida da outra, uma nota após a outra, próximo, sem saltos. E existe também o que a gente chama de graus disjuntos, que são os pulos, né? São os saltos entre as notas. Como, por exemplo... Isso, muitos exemplos musicais são assim, muitos exemplos de vocalize, né? Começa conjunto e termina disjunto, né? Então, essas são ferramentas que você vai usando para começar a entender a relação entre essas notas, né? Já como elas estão passeando ali na música, você pode começar a perceber, esse grau é conjunto, é uma nota que está próxima ali da outra. Aí fala, não, eita, agora teve um salto, né? Então, reparar, você começar a prestar atenção, né, nesses detalhes, é uma maneira de você estar treinando seu ouvido. E esse movimento das notas é uma coisa essencial para você prestar atenção. Você tem que ter um pouco também de memorização, né? Porque para você conseguir saber se é a próxima nota que você está ouvindo ou que você vai cantar, para você saber se ela vai ser mais aguda ou se ela vai ser mais grave, você tem que ter a noção de qual é a nota que você está, né? Então isso parte da memorização também e dessa identificação. Porque como a nota ela pode ir tanto para o agudo como para o grave, você vai ter que ter essa correlação entre elas. Também uma coisa que acontece muito é ficar na mesma nota, né? Então quando você vê uma melodia, você tem que saber, não, para onde é que eu vou agora? Essa nota ela permaneceu a mesma? Ou essa nota ela mudou? Se ela mudou para o grave ou ela mudou para o agudo? Como exemplo que a gente vai usar agora, que Gabriel vai tocar uma música que ela é bastante conhecida. Pronto, essa música é muito famosa, a Marcha Nupcial, né? Então, ela começa com a nota. Essas notas, na verdade, é uma repetição da mesma nota, só que em ritmos diferentes, né? Tararara. Você tocou ela em dó, não foi? Sim. Pronto, então é dó, 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 dó. Em seguida, vai mudar. Então faz tararara, tararara, quer dizer, houve uma mudança. Essa mudança ela foi ascendente, então ela teve um salto aí. Então ter essa noção é muito importante. Você conseguir perceber que foram as mesmas notas, depois a nota subiu. Quando a pessoa quer aprender, ela tem que começar a ouvir as coisas assim, procurar entender se a nota foi para cima, se a nota foi para baixo. Essa é a parte essencial. Isso, inclusive, me leva a pensar, na verdade, lembrar de uma coisa importante que é a escutativa, né? Quando essa pessoa está atenta constantemente à música que ela está ouvindo, ela desenvolve a capacidade de discernir justamente isso, o movimento das notas, né? E isso acaba sendo uma coisa rotineira para quem estuda, por exemplo, na faculdade, né? Eu tive uma disciplina que se chamava percepção, a gente estudava percepção. Uhum. E a gente chegou a estudar a percepção a 4 vozes, né? Que é, por exemplo, 4 pessoas cantando ao mesmo tempo e notas diferentes, né? Geralmente. Sim. Assim, eu fazia tanto essa percepção, esse exercício de escutar ativamente, de tentar discernir qual era a nota que cada um estava cantando, que eu cheguei até a parar de escutar música antes de dormir, porque quando eu colocava a música, eu ficava automaticamente pensando... Eita, ele foi de dó pra mi, ele foi de fá pra si, sabe? Uhum. Mas assim, é uma coisa minha mesmo. Mas com isso também eu acabei me apaixonando por essa questão de entender, compreender o contexto da música, as notas. As músicas, elas seguem padrões, né? O compositor, a pessoa que fez a música, ela desenvolveu padrões naquela música que ele escreveu. E é uma coisa linda quando você começa a perceber que cada nota tem uma função, cada parte da música ela também segue um roteiro que ele criou. Sim, é como se a gente estivesse por parte entrando na cabeça do compositor, na cabeça do artista que compôs, que você começa a entender o que é que ele pensou, né? Aquela Isso. divisão que ele fez. Você falou agora em divisão vocal, né? Cantando. A gente pode ver isso também em instrumentos, né? Quando você está ouvindo uma música, aí você pensa na bateria, você pensa no baixo, você pensa na guitarra. É diferente você... A partir do momento que você não tem isso, você escuta só a música como um todo. Então ela é uma experiência. Quando você tem o ouvido bem treinado, é como se a graça ela fica muito maior.
Porque você vai ter vários elementos para prestar atenção ali. Você presta atenção no grave, você presta atenção ali no vocalista, no que ele está cantando, você presta atenção na guitarra. Né? Então, você vê que a complexidade gera uma coisa muito mais bela. Né? Que você consegue... É uma habilidade que você desenvolve e começa a ter o retorno a partir do momento que você consegue perceber isso. Isso não é uma massa sonora, são várias texturas. Isso. É tipo você comer um bolo é uma coisa, mas para uma pessoa que é confeiteira, o sabor de cada camada vai ser outra coisa, né? Vai ser outra experiência que ela vai ter. E quando a gente faz esse exercício de sempre que escutar uma música, ou quase sempre, né? Às vezes a gente só quer escutar por relaxar. Mas quase sempre que a gente escutar uma música, a gente tentar pensar, será que nessa parte a nota subiu ou desceu? Será que nessa parte, será que essa nota durou mais do que a outra? Será que o tempo dela, por exemplo, foi uma nota longa, seguida de uma nota curta? Aí você vai notando, vai aprendendo e vai se tornando uma coisa empolgante até, porque você vai vendo o seu progresso. Isso me fez pensar, quando você falou agora de saber se é uma nota mais curta ou uma nota mais longa, me fez pensar que o ritmo também é uma coisa de grande importância para você treinar, para você ter esse ouvido bem treinado. Existem muitos casos de pessoas que são afinadas. Minha avó, ela sabia muito bem cantar as notas afinadas, né? Ela sempre cantou em coro e tudo, mas ela tem essa dificuldade que é de quando ela ia cantar no ritmo da música. Muitas vezes quando ela estava no coro, estava em grupo, todo mundo canta junto e ela funcionava muito bem no coro. Mas quando a gente ia cantar sozinho, dava para perceber que ela prolongava muito mais uma nota que não precisava e às vezes fazia mais curta. Então esse é um dos fatores aí da percepção do ouvido. Né? Para além das outras coisas que a gente tem que aprender na música, tem essa questão também da percepção do ouvido melódica, a percepção rítmica, a percepção harmônica. Cada uma delas você tem que prestar uma atenção especial. Sim, inclusive eu acho que todo mundo já passou pela situação de, por exemplo, tá cantando em família ou tá com alguns colegas e tal. E aí você começa a tocar, tem um cara com violão, aí tá a turma toda cantando junto. Quando ele tá tocando e ele faz uma pausa na batida lá, que a música, por exemplo, tem, as pessoas querem começar logo quando a pessoa parou, ou seja, Isso, tipo... verdade. Parece que ela não espera as pausas da música. Ignora as pausas, assim. E por isso que a gente tem que saber a importância do silêncio na música também. Cada coisa na música, cada elemento da música tem sua importância, entende? Então, o ritmo, até o silêncio faz parte também do ritmo. Tem momentos em que você toca e tem momentos que você só faz silêncio. Tem momentos que você canta e tem momentos que você faz silêncio. Então, tudo faz parte. Então a gente tem que aprender a ouvir, identificando esses elementos todos. Isso, muitas vezes esse ritmo é o que faz a distinção entre diversos estilos musicais. Você tem essa variação rítmica na batida, na pegada, no swing da música, que torna aquele gênero muito característico. Se fosse o ritmo fosse sempre igual, o som nunca parasse, a música também não teria graça.